Aproveitando que você está em pé, por favor, abra comigo a Bíblia no livro de Números, capítulo 32. É o quarto livro da Bíblia. Depois, você começa em Gênesis. Você vai achar o quarto livro, o livro de Números, capítulo 32. Se você tiver aí com o teu celular com a Bíblia, abra ele. Se você tiver um smartphone, um celular, tipo smartphone, e você não tiver a Bíblia nele, eu vou orar para ele queimar até amanhã. Você tem hoje ainda, tá? Hoje é domingo, você tem tempo. Aqui na igreja tem o Wi-Fi. Faz o download de uma Bíblia. Amém? Amém? Está muito fraco esse amém. Faz o download de uma Bíblia. Amém? Amém. Senão você carrega a Bíblia também, não tem problema. Livro de Números, capítulo 32, verso 1 em diante. As tribos de Rubem e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso, foram a Moisés, ao sacerdote Eliezer e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Resbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixe que esta terra seja dada aos seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Amém? Você pode se assentar. Eu acho que vocês já sabem, o pastor Silas está numa viagem, foi participar de um seminário onde Deus tem ministrado muito a sua vida, e essa ministração transborda nele e nos alcança de uma forma tão especial. Então é tão bom, que ele esteja lá, e eu tive a loucura de aceitar o convite para estar aqui com vocês nessa tarde. Mas na graça de Deus, ele é fiel para nos ajudar e para honrar a sua palavra. Amados, esse texto é um texto bastante interessante. Esse texto está falando, o livro de Gênesis, de Levítico, de Números, o livro de Êxodo, eles vêm falando da caminhada do povo de Deus. Deus tirou o seu povo do Egito, do lugar da prisão, do lugar da escravidão, e prometeu ao seu povo: eu vou dar para vocês uma terra abençoada. Eu vou dar para vocês uma terra que tem tudo de bom. Mas vocês têm que chegar nessa terra. Só esse era o desafio desse povo: chegar à terra que Deus havia prometido. Traduzindo, a Bíblia fala leite e mel, eu diria que aquela terra tinha tudo de bom. Tinha tudo de bom. Mas esse povo tinha que caminhar, esse povo tinha que conquistar na caminhada, e por final eles deveriam atravessar o Rio Jordão. E ao atravessar o Rio Jordão, eles começariam, então, a tomar posse da terra que Deus tinha prometido para eles por herança. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O povo de Deus estava dividido em 12 tribos. 12 tribos. 2 tribos, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, eram criadores de gado. E nessa caminhada para chegar na terra prometida, eles encontraram a região de Gileade, e eles acharam aquela região maravilhosa,
para criar gado. E eles tinham muito gado. Então eles chegaram para Moisés e pediram a Moisés e ao sacerdote que deixassem eles ficar ali com aquela terra. Eles não queriam, não precisava passar o Jordão mais. Gente, olha que coisa. A promessa de Deus estava além do Jordão. Eles não tinham chegado na promessa de Deus ainda. Mas eles encheram os seus olhos com aquela terra. E acharam que aquela terra era boa. Mas eles não tinham chegado na terra que Deus tinha prometido. A promessa de Deus ainda estava por se cumprir. E teria que se atravessar o Rio Jordão. E eles disseram, olha, se a gente achar favor, se a gente tiver aí a graça de vocês, não nos faça passar o Jordão. E aí, nesse contexto, depois Moisés vai falar de uma forma muito forte com eles. Por quê? Porque eles estavam desistindo de alcançar a promessa e ficando com uma terra, com um lugar que pareceu melhor para eles. Nem sempre o que parece o melhor aos nossos olhos é aquilo que Deus tem para nós. Nem sempre o que parece melhor aos nossos olhos é o que Deus tem para nós. E se nós entendemos isso, nós reagiríamos com muita mais tranquilidade aos percalços que a vida tem, às circunstâncias contrárias da vida. Mas duas coisas fizeram a tribo de Rubem e Gade querer parar antes de atravessar o Jordão. São duas coisas que nos fazem parar nessa caminhada, nesse processo de alcançar a bênção de Deus para nós. Duas coisas que fizeram isso, o egoísmo e a timidez, nos fazem tomar escolhas erradas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, na graça de Deus, o perigo de escolhas erradas. O perigo de escolhas erradas. Existe um grupo de pessoas que nunca estão dispostos a enfrentar os desafios da conquista. Existe um grupo de pessoas que nunca estão dispostos a atravessar o desafio da conquista. Nós tivemos a campanha como fazemos todo ano, de 10 dias, a nossa campanha da prosperidade há mais de 30 anos, com testemunhos maravilhosos. Mas tem gente que quer fazer uma outra coisa. E ainda ele tem a cara de pau de dizer, Eliel, não esquece de botar o meu nome lá na campanha quando você for orar na igreja. Crente sem vergonha, não é não? Ainda ele lembra de pedir, não esquece de colocar meu nome lá, estou precisando de intercessão. Sabe, falta duas coisas importantes. Falta paciência para esperar e falta coragem para lutar. Vou repetir, falta paciência para esperar e falta coragem para lutar. Nós somos a geração imediatista. Isso é fruto um pouco, talvez, da tecnologia, né? Nós não somos totalmente culpados. A culpa não é só nossa, né? Também fizeram celular, fizeram internet. E com essa coisa aí de internet, de 3G, de 4G, agora já tem o 5G, a gente está conectado. Então, isso nos faz saber das coisas ao redor do mundo quase que instantaneamente. Se você não ligar a televisão, você não precisa nem mais da televisão, porque no teu celular está cheio de aplicativos gratuitos de notícia. A minha filha caçula de 15 anos, agora fez 15, tinha 14, a Jéssica é conectada em notícia, eu fico impressionado. Ela lê notícia todo dia. E antigamente, uma pessoa nessa idade lia muito pouca notícia, tinha muito pouca informação. Então,
Por conta, na verdade, dessa quantidade de informação, eu diria que nós temos, por causa da internet hoje, da conectividade global, nós temos uma quantidade de informação grande demais para a gente. Isso nos faz nos tornar pessoas ansiosas e imediatistas. E queremos tudo para agora. Mas a Bíblia, eu não sei se a tua diz, a minha Bíblia diz, em Hebreus 13, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou e Deus nunca vai mudar. E Deus tem o tempo de fazer as coisas. Por mais que você esteja conectado na internet, se você quiser um filho, você vai ter que esperar 9 meses, velho. Não adianta. Primeiro você tem que fazer, né? Tem que trabalhar. Não é de graça. Tem que trabalhar. Tudo tem que trabalhar, gente. E aí você vai ter que esperar 9 meses para o filho nascer. Às vezes nasce de 8 e pouquinho, mas você vai ter que esperar. O filho não nasce, muitas coisas a gente não se apercebe que não mudaram. O nosso tempo de vida não mudou. Nosso tempo de crescer e de envelhecer. O que a medicina agora, com a sua tecnologia, consegue é retardar um pouquinho o nosso tempo de empirulitar para a glória. É só isso. Ele só retarda um pouquinho a coisa, tá bom? As mulheres pintam o cabelo de tudo quanto é cor, ninguém sabe que o cabelo delas é branco, né? Porque cada semana elas estão com o cabelo de uma cor. Essas tecnologias têm o seu lado bom. Mas ela, gente, não muda o nosso tempo de vida. É uma ilusão achar que eu estou com 60, 50 anos, pinto o cabelo, corto o curtinho, que nem mocinha, e achar que eu volto a ter idade de mocinha. Eu posso até enganar na aparência, gente. Mas as minhas células têm 60 anos no duro. Ó, eu não tenho 60 ainda, tá? Estou só dando exemplo. Ainda falta 2 anos, estou só com 58. E meus cabelos estão crescendo ainda. Então, essa falta de paciência para esperar, sabe, nos faz negociar a promessa, gente. E a gente acaba trocando a bênção de Deus por uma coisa que está mais na mão. Mas não é aquilo que Deus tem para você. Você teria que esperar mais um pouquinho. Não é aquilo que Deus tem para você. Então, essa falta de paciência para esperar nos faz ser egoístas, nos faz trocar a bênção de Deus por algo que está mais próximo. Eu me lembro, gente, vou tentar contar rápido para vocês, que eu tenho pouco tempo, mas eu me lembro que uma vez eu estava namorando uma moça, uma psicóloga, cantora de um grupo, e aquilo não deu certo. E eu já tinha namorado mais umas 2, e não tinha dado certo. Quando aquele não deu certo, eu me desanimei. Eu falei, Deus, o negócio está feio. Gente, estou falando sincero, me lembro como se fosse hoje. Eu falei, estou parecendo mosca de tiro ao alvo. Uma hora uma mulher dessa me acerta. E aí, Deus não falou, mas nitidamente, dentro de mim, eu escutei, a tua bênção está muito próxima. Estamos 5 anos esperando, e aí chegou a bênção, né? Maior do que eu, a dona Jane, né? A bênção é sempre maior do que você espera, gente. É sério. Diz para o teu irmão assim, olha para ele, o apressado come cru. Fala para ele, o apressado come cru. É verdade, gente. O apressado come cru, é verdade. Você troca a bênção de Deus por falta de paciência. E a outra coisa é que falta coragem, gente. Tem que ter coragem para ser crente de verdade hoje. Tem que ter coragem. Nós precisamos ter coragem de assumir a verdade da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Diz para o teu irmão, olha bem nos olhos dele, assim, de profeta, vai, não seja frouxo. Tenha coragem de lutar e viver a palavra de Deus.
A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, se a primeira é o egoísmo e a timidez, primeiro o egoísmo de querer o que meus olhos estão vendo muito rápido, não quero esperar. E o outro é a timidez para não lutar, né? Eu quero tudo de graça, né? Gente, só tem vencedor quem vence alguma coisa, certo ou errado? Pois é, mas crente quer tudo de graça, sem vencer nada. Ele quer ser vencedor, mas não venceu nada. Por quê? Porque ele não está a fim de lutar, mas faz parte desse processo que se chama vida. Jesus lutou e Jesus venceu. E ele disse isso para nós: tem de bom ânimo, eu venci. E vocês vão vencer também. Amém. É promessa dele. A segunda coisa, a indolência e o comodismo provocam desânimo ao nosso redor. Olha o que versículos 6 e 7 diz. Depois que eles disseram para Moisés: Moisés, não nos faça passar o Jordão. Essa terra aqui está tão boa. Para que eu vou atravessar o Jordão? Eu sei que Deus falou, mas ele pode ter se enganado. Aqui está tão bom essa terra aqui. Aí Moisés disse para eles o seguinte: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à luta e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Olha que interessante. Moisés disse para eles assim: por que vocês estão desencorajando o povo de Deus para não tomar posse da terra prometida? Mas espera aí, eles tinham falado alguma coisa para alguém? Não, eram as duas tribos. Gente, todos nós temos área de influência sobre pessoas. Qualquer um de nós tem área de influência. Sempre há pessoas que nós influenciamos, na família, ou fora dela, ou nos amigos. Sempre alguém te olha, sempre alguém que caminha próximo de você é influenciado por você. Se você é um lutador, você anima aquela pessoa a lutar. Mas se você é um frouxo, você encoraja aquela pessoa a ser frouxa também. É duro, gente, mas é real. É muito importante isso, a gente entender que nós temos áreas de influência. Você tem área de influência na tua família, você tem área de influência na tua escola, você tem área de influência no teu trabalho, você tem área de influência na tua vizinhança. Então, aquilo que você faz influencia pessoas, motivando ou desanimando. Motivando ou desanimando. E isso, gente, não é relativo ao querer, mas é o modo de ser. Não importa se você quer ou não. Se você é frouxo, você ensina e encoraja a sua família a ser frouxa. Porque você é frouxo. Você não está mandando ninguém ser frouxo. Você entende isso? Você não está mandando ninguém, mas o teu modo de ser. As atitudes, gente, falam muito mais alto do que palavras. Aquilo que a gente faz chama mais atenção do que o que a gente fala. E se fala tanto hoje, né? Então as pessoas valorizam atitudes. Então a nossa atitude, ou ela encoraja, ou ela desanima alguém. Uma mulher, mãe de 9 filhos. Ela era cristã. Já pensou naquele tempo antigo que você não tinha máquina de lavar, você não tinha fogão elétrico, você não tinha micro-ondas? As mulheres, vai escutando, tinha que acender fogão a lenha. Naquele tempo, essa mulher gastava um tempo com os seus filhos, para que todos tivessem uma vida de leitura, de devocional da palavra de Deus. De Susana Wesley,
daquela mãe, só daquela mãe. Nunca foi pastora, não foi nada. Ela era uma mãe. Dela saiu a igreja metodista, o John Wesley e o Carlos Wesley. Foram dois irmãos que impactaram a Inglaterra no seu tempo com a graça, com a unção e com a paixão que pregavam. Porque aquela mulher influenciou todos os seus filhos para o Evangelho. Ela não negociava a vida devocional dos filhos todos os dias. Então ela influenciou. Então nós temos um poder de influência maior do que o que a gente possa imaginar. Que tipo de atitudes eu tenho tido? Eu sou uma pessoa que desencoraja os outros ou que anima os outros? Eu cito sempre um desenho, acho que eu vou ter que estar sempre citando. A maior parte de vocês talvez não foi dessa época. Mas tinha um desenho que tinha um leão e uma hiena. O Lipe e o Rad. Tem bastante gente aqui de uma certa idade, né? Uma turma riu aí, me espantei. Gente, ali está o exemplo, né? Todo mundo sabe disso, quem lembra. Se você nunca viu isso, procura na internet que você acha a série de desenhos antigos. Tem um lado muito bom da internet, né? E o leão sempre estava animado, ele sempre dizia, hoje é o dia. Hoje vai, não importa quão errado tinha dado ontem, anteontem, trás do ontonte, ele sempre acordava e dizia, hoje é o dia, hoje vai dar certo, hoje nós vamos se dar bem. E o Rad, a hiena, todo dia de manhã, já amanhecia, o Rad já dizia, ó dia, ó vida. Está parecendo um monte de crente na segunda-feira. No domingo é uma maravilha, canta, pula, aplaude. Mas na segunda-feira já começa, ó vida. Que tipo de pessoas nós somos? É uma coisa para você olhar para dentro de você mesmo. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o perigo de viver à margem do grupo. O perigo de viver à margem. Gileade era uma região sem barreiras naturais. Porque naquele tempo, barreiras naturais eram montanhas, eram rios, eram penhascos. Então as pessoas, por isso que você vê muito naqueles filmes antigos, aqueles castelos, naqueles montes. Você já reparou isso? Por que os caras faziam, a maior parte dos castelos estavam em montes, ou à beira de penhasco? Por quê? Por defesa, por usar as defesas naturais. Tudo foi estratégico, nada é circunstancial. Então Gileade não tinha barreiras naturais. Não tinha montanhas, não tinha penhascos, não tinham grandes rios. Ela não tinha muita proteção natural. E isso tornava aquela terra de Gileade muito vulnerável aos ataques do inimigo. Quando você se coloca na margem, você está colocando numa área de risco, numa área sem muita proteção. E assim é conosco, assim é com os cristãos que querem viver na margem da igreja. Ele não está no mundo ainda, né? Ele não está no mundo, mas também não está dentro da igreja de verdade. Ele vive na beirada, ele gosta de vir no culto, tem uns que até dízimo entrega, né? Mas ele vive na beirada, ele vive na margem da igreja. A igreja tem um centro, tem um grupo de pessoas comprometidas, pessoas que levam a palavra de Deus a sério. E na igreja existe um grupo de pessoas que estão à margem. Elas gostam, tá? Mas elas estão na margem. Elas nunca se aprofundam de coração. Elas nunca se entregam totalmente. Então é uma área onde nós ficamos expostos, porque o crente acaba ficando na divisa entre a igreja
e o mundo. Ele nem é bem cristão e nem é bem mundano. Ele está, Ele está na margem ali. Ele gosta de uma coisa da igreja e gosta de alguma coisa do mundo. Gente, é um lugar muito perigoso para se caminhar na vida. Muito, muito perigoso, onde nós ficamos expostos. E diga-se de passagem, gente, hoje, por sinal, essa linha é muito tênue. Essa linha hoje, o que separa a igreja do mundo, é muito confusa. É muito confusa. Tem um grupo de pessoas se portando igual às pessoas que não conhecem a Jesus. Então, esse grupo de pessoas torna essa linha muito tênue, muito confusa. O que é estar no mundo, o que é estar em Jesus? Mas é muito importante a gente sair dessa área. Essa área é uma área perigosa e é uma área de muito risco. E o que essas duas tribos estavam fazendo era isso, escolhendo uma área de risco para ficar. Quando você está à margem, você está mais exposto ao ataque do inimigo. Eles estavam abrindo mão das proteções naturais. Eles estavam abrindo a mão de estar com 10 outras tribos. Gente, você já viu o assaltante parar um grupo de 15, 30 na rua e mandar levantar a mão, mesmo com arma? Gente, nem o assaltante é bobo. Muito menos o diabo. Você acha que ele vai atrás, de um grupo de pessoas que estão junto? Eu me lembro uma vez, nós estávamos dando um treinamento interior de Minas Gerais. E aí nós terminamos o treinamento, viemos para o hotel, e aí o pastor disse, olha, não é bom vocês andarem a pé para ir comer ali perto, porque é uma região perigosa, melhor vocês irem de carro. Mas nós estávamos uns 12 ou 15. Falei, gente, vamos embora a pé, tranquilo, porque ninguém vai se meter a besta com 15, gente. Mas com uma pessoa andando sozinha, no lugar com pouca luz, gente, está dando mole para o ladrão, velho. Se você está andando na margem da igreja, você está dando mole para o capeta, velho. Desculpa, mas essa é a real. Você está ali, você está andando meio isolado, você está numa linha tênue, a luz não é tão forte, e você está mais exposto ao ataque do inimigo. Você entende isso? Você entende isso? Um grupo de pessoas junto é muito mais forte. Então, o perigo da gente se isolar é o perigo de estar exposto muito mais facilmente aos ataques do inimigo. O perigo disso, gente, de viver nessa margem da igreja, é uma falta de crescimento. E muitas vezes até definha espiritualmente. Tem gente que está 15 anos na igreja e ele está pior do que quando ele entrou. Sei como é que mistério é esse. Ele definha espiritualmente, porque ele está na margem. Tem gente que tem 10 anos de igreja e é interessante. Quando ele vem pedir oração, ele nunca fez nada de errado. Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque o capeta está... Sempre é o capeta, gente. Sempre é o capeta. O cara tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, mas não cresceu nada. É muito difícil alguém chegar para você e dizer, pastor, ora por mim, estou tendo um problema na minha família, eu preciso mudar. Você já viu a gente falar isso? É difícil, gente. Dá para contar nos dedos. Sempre é o capeta. Ou é o capeta, ou é a mulher, ou é os filhos, é o marido. Alguém é o capeta, não é não? Mas a gente, imagina, pastor, nós somos de Jesus. Meu irmão, toma vergonha. Você tem que mudar coisa, assume que você tem que mudar. Sai dessa margem aí. Então, esse tipo de cristão não cresce, porque está sempre à margem.
Essas duas tribos, Rubem e Gade, nunca mais apareceram na história da Bíblia como relevante. A Bíblia não vai mais falar delas. As outras 10 tribos é que vão fazer a história que você lê na Bíblia. Mas a tribo de Rubem e Gade praticamente desaparecem. É muito interessante isso, porque daí a Bíblia começa a falar das 10 tribos. É melhor lançar-se à luta em busca da vitória, mesmo arriscando-se a derrota. Vou repetir. É melhor lançar-se à luta em busca da vitória, mesmo expondo-se à derrota, do que ficar na fila dos pobres de espírito, que nem gozam muito e nem sofrem muito, por viverem na penumbra cinzenta de quem não conhece vitória e nem derrota. Franklin Delano Roosevelt. Ele diz que tem gente que passa pela vida de uma forma cinzenta. Ele é tão comodista que ele nem arrisca, nem para um lado nem para o outro. Passa numa penumbra cinzenta de quem não experimenta a vida. E a vida foi feita para ser vivida. E o que Jesus tem para nós é uma vida e uma vida abundante. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Vida abundante, gente. Não é aquele filetinho de água de valeta, aquele corguinho, não. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Antigamente falava corguinho, aqueles riozinhos pequenininhos, né? Não é corguinho não, velho. É rio mesmo. É rio de água viva. O Espírito Santo veio para nos encher e transbordar. É uma vida de experimentar a graça de Deus, de experimentar os testemunhos de vitória na nossa vida. Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Diz para o teu irmão, Deus tem uma vida abundante para você. Não se contente com a mediocridade daqueles que não experimentam, que não têm coragem. Às vezes a gente erra. Nem sempre a gente acerta. A vida não é feita só de acertos. A vida também tem erros. E os erros são muito importantes, porque eles nos ajudam a aprender o que a gente não deve fazer. Os erros são muito importantes. Eles nos ajudam a perceber o que nós não podemos fazer. De um certo modo, é um tipo de correção natural da caminhada da vida. Por último, gente, a necessidade da união para conquistar a vitória é vital. A necessidade da união para conquistar a vitória é vital. Eu vou ler um texto rápido de Eclesiastes 4, 9 a 12, que diz, é melhor serem 2 do que 1. Repete comigo, é melhor ser 2 do que 1. Gente, é claro, 2 ganha mais do que 1. Sim ou não? Então, se você é solteiro, case em Jesus logo que vai melhorar teu salário. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Gente, quando você está de verdade vivendo dentro do seio da igreja, quando você cai, alguém vai estender a mão para te ajudar. Mas se você está naquela margem de que vem, vai, ninguém te conhece direito, e você cai e fica pelo caminho, porque você está na beirada. Mas se você está no